Bom dia, povo brasileiro, refúgio humanitário, fazendo aqui esse vídeo para que vocês entendam o que é que está acontecendo no nosso país. Nós temos em livros um único livro que tem o amor, a verdade e a justiça. E este livro chama-se Bíblia Sagrada. Antigo Testamento, Deus, amor. Novo Testamento, Jesus Cristo, a verdade. E o livro de Apocalipse, de João, a justiça, o Espírito Santo deixado para nos orientarmos e fazer com que a gente tenha os entendimentos e saber que na justiça não pode se deixar com que a mentira ultrapasse as leis e puna os brasileiros. Foi promulgado por Deus, segundo a própria Constituição, a mesma Constituição Federativa do Brasil foi promulgada por Deus. Ninguém está acima dela, mas que a Constituição se encontra abaixo de Deus. O Deus que está escrito na nossa Constituição, ela tem o D maiúsculo. Se ela tivesse escrita com o D minúsculo, a gente poderia entender as aberrações, as leis inconstitucionais e as emendas inconstitucionais. Mas como está escrito com D maiúsculo, ela dá referência ao Criador, que é o único citado no livro sagrado com D maiúsculo. Quando se refere a criaturas e seus costumes, no livro sagrado está escrito com D minúsculo. Nesses termos, mostra que a Constituição ela foi promulgada por Deus porque foi tirada do livro sagrado. Inclusive, quando a gente vai para julgamento, a gente coloca a mão em cima do livro sagrado e jura perante o juiz que não tem como saber se nós estamos dizendo a verdade, mas a palavra de Deus, ela sabe. E caso a caso é julgada. E Deus tem um conhecimento. Se o indivíduo coloca a mão na Bíblia Sagrada e profere a mentira, ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta. E vai perder a árvore da vida, a sua vida eterna. Permanecer no inferno. Então o que eu quero deixar bem claro é o seguinte: Constituição só existe uma, a que foi feita em fundamentos da palavra de Deus, porque Ele é o único Deus de amor, de verdade e de justiça. Então nós não podemos fazer qualquer julgamento usando mas o amor, sim, mas você não pode fazer assim, porque esse amor que vocês falam, o diabo tem pelos dele. Agora o amor de Deus por nós, respeitando a sua palavra, respeitando a Constituição, ele vem fundamentado este amor na verdade e na justiça. Então nós não podemos de forma alguma aceitar as emendas inconstitucionais. Ora, se a Constituição ela repugna qualquer lei inconstitucional,
Quer dizer que os admiradores de Satanás, simplesmente por querer manipular, por querer passar por cima da Constituição, criou as emendas para aceitar leis inconstitucionais. E isto chama-se aberração. Eu não promovo esta Constituição de 88, é fajuta. Os ditos que a fizeram mexendo na nossa Constituição, tirou os nossos direitos. Os nossos direitos estão sendo tirados por conta dessas emendas satânicas e dando as aberrações da natureza. Tudo que provoca ira em Deus está sendo tirado, sendo colocado com as emendas. E a gente vê quem são essas pessoas que se beneficiam dela. Advogados? Estudei. Estudou para quê? Para ser canalha? Para ser corrupto? Prefiro não ter estudado. Glória a Deus. O judiciário? Os políticos e as falsas religiões. Porque na própria Bíblia Sagrada, junto à Constituição, como ela foi escrita por um D maiúsculo, a nossa Constituição tem um Deus único e verdadeiro. E este Deus, ele tem o seu Filho. Por isso, o amor, Jesus Cristo, a verdade, o Espírito Santo, a justiça, é passado para todos nós um entendimento. Aquele que for contra o Espírito Santo, passagem direta para o inferno, pois ele tem condenado sua alma. Então, meus queridos e amados, nós vivemos o Apocalipse e nós temos, como assim fez Jesus Cristo, que lutarmos até o fim e não aceitarmos estas leis inconstitucionais, essas emendas inconstitucionais e satânicas. Tudo se une para a propagação do que Deus pede para a gente não fazer. Traição, prostituição, homossexualismo. Por mais que Deus puna as pessoas, como vinha sempre, e é o mundo. Deus nos deixou além do amor de Jesus Cristo, na verdade, no Espírito Santo, na justiça, Deus deixou os nossos pais. E se vocês forem analisar, meus queridos, essas aberrações que diz ter amor pelos seus pais, eles não estão com a verdade, eles não estão com a justiça, eles só estão usando a palavra amor. Mas nenhum indivíduo vai para o caminho errado, porque o pai indicou o caminho errado, porque o pai e a mãe incentivou. Podem até ser omissos no cumprimento dos seus deveres como pai e mãe, mas cada um vai ter um peso e vai prestar conta, porque Deus não constitui pai e mãe para fazer as coisas erradas com seus filhos e com ninguém. Então, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo uma Constituição estuprada. Não sei quando foi a primeira vez que fizeram essas emendas. E os mesmos que as fizeram são hoje os que se beneficiam. Para que a gente conserte o nosso país, nós temos que voltar à primeira Constituição de 1824. As leis têm que amparar o homem, a mulher, a criança e o idoso. Mas a lei tem que ser única.
Quem agredir comprovadamente, com testemunha, se não houver testemunho, com estudo científico, qualquer pessoa tem que ser preso. Quem matar, que não seja por legítima defesa. E o que é a legítima defesa? Legitimada a defesa está quem? Está em sua residência, está dentro do seu carro ou em cima da sua moto. Quando você se encontra em qualquer local e que o indivíduo vem em sua direção, ele está atentando contra você, seja verbalmente ou fisicamente. E se você se defende, porque você já estava ali e você se defende, legítima defesa. Então é fácil, é simples, mas os cretinos não querem. Eles dificultam o raciocínio. Mas porque o povo não está amparado pela palavra de Deus. O povo não quer saber da palavra de Deus. E por isso é que estamos vivendo o que estamos vivendo. 2016 eu saí candidato a vereador de Fortaleza. Um dos meus trabalhos, lindo e maravilhoso, respeitando a Constituição, a primeira que eu falo, e respeitando a palavra de Deus, seria colocar em um bairro de Fortaleza, para início, uma sede do refúgio humanitário. Dinheiro que viria para mim como vereador, eu ia destinar parte dele para este projeto. E o que era o projeto? Alugar uma casa, colocar um clínico geral, um pediatra para atender as crianças, uma sala com vários aparelhos de aerosol, uma enfermeira responsável em fazer esse trabalho de aplicar o aerosol nas crianças, um curso de informática e saber junto, dentro do município de Fortaleza, quais seriam as empresas que estariam precisando pessoas com a formação na informática e nós encaminharmos essas pessoas para as empresas, para empregar as pessoas. 2016, hoje vendo toda essa esculhambação e roubalheira, e a gente sempre votando de uma maneira que não tem esclarecimento. Por isso nós defendemos também o voto impresso, porque se qualquer dúvida vai ter que ser recontado. E é um direito do eleitor em saber realmente se o voto dele foi, e é um direito do candidato. Se ele suspeitou, ele tem o direito dessa recontagem. Então nós precisamos sim mudar. E voltando ao meu projeto, 2016, não entrei como vereador, né? Então, continuamos. Quando foi em 2020, eu tive um sonho. Esse sonho, um bairro de Fortaleza, vinha pegando fogo e estava invadindo os outros bairros. E eu me apavorava e corria, e tentando um abrigo, e muita gente morrendo. Eu fiz uma postagem, um texto, postei, muita gente sem nenhum conhecimento, simplesmente acusações, né? Pegaram até pesado com relação à minha pessoa, que eu estava como tivesse praguejando alguma coisa, não é o meu feitio, mas eu não posso ser omisso. Eu tive um sonho que era mais para um pesadelo e que vinha
por meio da fiação elétrica, estourando tudo, explodindo tudo e as pessoas morrendo. Começou num bairro na Vila Manuel Sátiro, se estendendo para Vila Peri e indo também para Maraponga, onde eu, minha esposa e meus filhos no caso, que se apresentaram também no sonho, nós tivemos êxito e nós conseguimos passar. Ficamos tristes, porque muita gente morreu neste sonho. Mas isso já era uma visão do que iria acontecer em 2020, no mesmo ano. Essa pandemia criada pelo comunismo, criada simplesmente para matar. Isso são pensamentos meus? Não, é a verdade. E nós não podemos nos calar. Os comunistas, que aqui no Brasil são os partidos de esquerda, são as pessoas que praticam as coisas erradas, eles querem ordenar a gente. Enquanto eles estão brincando aqui no Brasil de ordenar, de fazer leis, de criar situações, o comunismo estão usando eles aqui para exterminar. Para exterminar a gente. Começou por onde? Quem foi essas pessoas que foram exterminadas? Foram os idosos. Por que foi que houve uma grande matança? Porque tinha muita gente internada fazendo tratamentos e muitas dessas pessoas não saíram desses hospitais e morreram para dar números ao Covid-19, para fazer verdadeira o que aconteceu e iniciou-se na China. Mas tivemos o carnaval e ninguém barrou. Mulas vieram contaminadas de lá para cá. Para contaminar. E ninguém fez nada. Agora, nós temos um presidente. Ele está um pouco ainda em sono. Ele ainda não acordou para a missão que ele está sendo responsável. Deus escolheu ele para esta missão. Porque nos bastidores, ele sempre mostrou para Deus quem de fato ele é. Quem de fato ele quer para nós, povo brasileiro. Só que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele ainda não vestiu a camisa do entendimento da palavra de Deus. O que é que ele tem que fazer no tempo de hoje? Porque esse tempo, meu povo, é único. É único. E o que ele vai ter que fazer são medidas drásticas. Medidas que têm que ser tomadas. Porque vocês sabem, todos nós sabemos, que o mal não descansa. Ele age dia e noite. E a prova real disso era que os canalhas que se diz representante do povo, que não representa ninguém. Porque quando você representa o povo, você obedece à Constituição. Você vai fazer o que foi escolhido nas eleições. Você pode se manifestar contra até o dia da eleição. Depois que chegar a eleição, que for comprovado quem é o candidato eleito, você tem que trabalhar para o bem de todos. Porque nós vivemos uma democracia, e a democracia que nós vivemos, nós queremos ela no amor, na verdade e na justiça.
Não aquela democracia que foi defendida quando julgaram o inocente, condenaram o inocente, crucificaram o inocente e mataram o inocente. Vocês sabem o que é um inocente? Vocês sabem o que é realmente um inocente? Sabem não. Eu sou adulto, mas eu não posso ser mais um inocente, porque eu carrego aqui, ó, pecado. Mas lutamos para o amor, a verdade e a justiça reinar. Não sou hipócrita. Jesus Cristo foi crucificado e morto por pessoas do mal. Assim fizeram aqui. Esfaquearam um homem de Deus e soltaram um vagabundo. Que impera o mal aqui no país. Um ex-presidiário. Mas é um condenado. Então nós queremos sim resgatar a primeira e única Constituição promulgada por Deus. E nela fazer valer o que é que está escrito. É contra o povo. Insiste a tua vida todinha contra uma nação. Não carrega o amor de Deus, não carrega a verdade de Jesus Cristo, não carrega a justiça. Tem que ser eliminado. A árvore que não dá bons frutos tem que ser cortada e lançada ao fogo. Isto é a palavra de Deus. Está escrito na Constituição. E os maiores culpados de tudo isso acontecer é o judiciário, falsas igrejas e a política do Brasil, ou no Brasil. Então nós não podemos aceitar de forma alguma. Presidente Jair Messias Bolsonaro, erga tua cabeça. Tu fostes escolhido na Constituição, em cima do que é certo, do que é correto. Deus único, Deus verdadeiro. O seu nome? Senhor. Único Deus verdadeiro, que nos enviou Jesus Cristo. Que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para nos proteger. E quem duvida será ceifado e terá sua vida ceifada. Porque Deus determinou. Então, Jair Messias Bolsonaro, está na hora. Chame a responsabilidade. Pegue a primeira Constituição, primeira e única Constituição. Leia. E veja o que é que ela determina para os políticos corruptos e criminosos. Prenda-os. O STF não nos representa. Os senadores são omissos. Também não nos representa. Farinha do mesmo saco. O Congresso, com Rodrigo Maia, outros que também não nos representam, estão fazendo errado, porque as suas almas já venderam ao diabo. Eles vivem o momento hoje. Ele não espera o futuro para as crianças, deixar as coisas boas para as crianças. E para quem fica, eles querem sugar o hoje e que se exploda o resto. Se for para explodir, senhor presidente, está na hora de chamar as Forças Armadas
fechar o cerco, pegar esses canalha, meter tudinho na cadeia. E depois avaliar um a um e saber, do jeito que foi feito com o Tiradentes, fazer com o mal. E nós, brasileiros, nós temos o direito da escolha. E pode ter certeza, as pessoas que irão te apoiar acreditam em Deus. Por isso votaram. Porque Deus tocou no coração do povo e viu que o senhor presidente é um escolhido de Deus. Então pegue a primeira Constituição sem emenda e faça a ordem e o progresso do nosso país. Porque, como eu disse, essa esquerda, o mal, eles não dão trégua. E o absurdo dos absurdos eles já fizeram. Inclusive, aprovar leis de madrugadas. Nas madrugadas. Coisa inconstitucional. Enquanto o povo dormiam, eles aprovando leis. Nós sabemos, senhor presidente, a podrice que está. E aos generais, converse com os generais e obrigue-os a ter uma postura, a proteger a Constituição, pois ela também protege a palavra de Deus. E o que se omitir, senhor presidente, prenda-o de imediato, na hora, prenda-o, pois este não nos representa. Todo o poder é nosso, do povo de bem, do povo que respeita a primeira Constituição, do povo que respeita a palavra de Deus. Porque quem não tem esta verdade, não tem a verdade. Quem tem outros segmentos que não seja aqui a palavra de Deus, a própria Constituição, ela abomina. Porque somos um país cristão. Não somos um país de bruxismo, feitiçaria. Não somos um país que cultua mortos. Porque o nosso Jesus Cristo, ele é vivo. Ele é vivo, ressuscitado por meus próprios. Poder grandioso. Como ele mesmo diz no livro sagrado. No terceiro dia, eu ressuscitarei, porque ele venceu a morte. Por isso que ele diz, eu ressuscitarei. Ele não falou, meu Pai me ressuscitará. Oh, glória a Deus. Então, senhor presidente, está na hora. Está na hora. Do que passar, depois que o senhor vê este vídeo, do que passar desta hora, é responsabilidade do Senhor. Porque vídeo antes, o Senhor não teve o esclarecimento para a honra e para a glória de Deus, da verdade, do amor, da verdade e da justiça. O Senhor andava em fundamentos de 1988, de uma Constituição fajuta e satânica, usada simplesmente para promulgação do mal. Então hoje, este vídeo está mostrando que o senhor tem que pegar a primeira Constituição, a primeira, e fazer valer os tempos atuais e os tempos de hoje. Então, os generais que não quiser apoiar, prenda-o de imediato e tome conta das Forças Armadas. E tire a Polícia Federal do STF.
Polícia Federal não é para obedecer bandido. O STF é formado por bandidos. Então a Polícia Federal, a maior força policial, não é para obedecer. Absurdo não se obedece. Resgate a primeira Constituição. A Corte, ela tem que proteger a Constituição. E hoje ela não faz isso. Cria lei, julga e manda prender. E para que serve o Congresso e o Senado? Por isso a harmonia nos três. Mas a Corte, ela tem que estar averiguando o que diz a Constituição. Se ela não faz isso, ela não tem mais autoridade nenhuma. Se ela não foi capaz de guardar a nossa Constituição promulgada por Deus, ela não tem mais força nenhuma. Então entra as forças federais, as forças militares, o Exército, Marinha Aeronáutica e Polícia Federal, para fazer cumprir a ordem. Então, já